Olá, sejam muito bem-vindos à Super Classe de Espanhol, onde você vai aprender os 7 passos fundamentais para aprender espanhol de forma correta, utilizando um método simples e eficaz. Eu me chamo Anne Olivedo, eu tenho 30 anos, falo espanhol há pelo menos 17 anos, sou casada há 12 e sou mãe da Elsa, da Nina, da Amy, da Salem e do menino Ozzy. E também sou a idealizadora e criadora da marca e método Hispano Academy. Antes de começar a nossa primeira aula, eu vou te contar um pouco sobre a minha história com o espanhol para que você possa entender como essa jornada começou. O meu primeiro contato com o espanhol foi na igreja, quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Eu vi um conjunto de jovens peruanos cantando em espanhol e foi amor à primeira vista. Nesse grupo havia um brasileiro que falava espanhol, conversou comigo e me deixou maravilhada com o idioma. E na semana seguinte, apareceram os vendedores de enciclopédia na minha escola, vendendo uma coletânea de livros. E eu fiz o diabo para minha mãe comprar esses livros. Mesmo sem ter o dinheiro para isso, ela fez um milagre e me conseguiu esses livros. E eu queria esses livros por uma única razão. Um desses 5 livros continha um único capítulo de espanhol e eu precisava dele. E assim eu fiz. Comprei os livros. Eu parecia o Sméagol com aquele livro verde abacate na mão. E eu devorei aquelas 5 ou 6 páginas de espanhol que eu mal sabia naquela época que aquelas páginas mudariam a minha vida hoje para muito melhor. E mudaram mesmo. O tempo passou e aos meus 17 anos eu fui morar no Rio de Janeiro. Como todo bom nordestino, vai trabalhar e estudar. Foi exatamente isso que eu vim fazer aqui. E quando eu cheguei no Rio, eu tive o meu primeiro contato com nativos de verdade. Os peruanos vendedores de aretes, brincos para os íntimos, na praia de Copacabana. Eu fiquei louca, eu fiquei alucinada quando eu vi aquele monte de gente falando espanhol. E aí eu comecei a falar igual uma matraca, puxando assunto de qualquer maneira. E não demorou muito para fazer amizade. O que me ajudou muito no meu aprendizado. Tempos depois, eu conheci uma cirurgiã plástica dominicana que me ensinou muito do idioma, desde formalidades a informalidades do dia a dia, itens, objetos e tudo mais. Após passar mais ou menos 1 ano e meio de convivência diária com ela, praticando muito, eu cheguei a falar muito bem o espanhol, ao ponto da minha amiga dizer que gostaria de saber falar francês assim como eu sabia falar espanhol. Isso me deixou muito mais motivada do que eu já estava, porque eu já achava que tinha um resultado tanto. E depois que ela falou isso, eu fiquei mega feliz e ainda mais motivada para estudar. Então eu busquei estudar a gramática do espanhol. Eu não me conformei apenas em saber falar, mas eu precisava escrever. E assim, eu aprendi com muito esforço e dedicação a gramática, a escrever corretamente em espanhol. Os meus amigos nativos, eles me emprestavam os livros das universidades deles. E era assim que eu estudava. Dicionários, livros de faculdades emprestados pelos meus amigos e tudo mais que eu pudesse encontrar e devorar para me tornar fluente em espanhol. Naquela época, eu não tinha muito acesso à informação como hoje. Eu tive que me virar com livros, dicionário, papel e caneta e muita prática, muito estudo. E acredite, isso não me faz diferente de você em nada, porque eu passei por muitas dificuldades para aprender espanhol e em muitas delas eu não tive ajuda para enfrentá-las. E eu garanto que se houvesse um método, um passo a passo adequado para me orientar, eu teria aprendido a falar espanhol muito mais rápido. Mas não pensa que eu digo isso porque eu quero passar a impressão de que eu sou um prodígio, de que eu sou superdotado, super inteligente, ou que eu tenho um dom. Não, pelo contrário. Eu tinha tudo para dar as desculpas perfeitas para justificar as minhas falhas ou imperfeições no espanhol, mas eu não usei. Além de míope, eu sofria com gagueira quando eu era mais jovem, mas muita. Hoje eu aprendi algumas técnicas de respiração, de como pensar na palavra antes de falar, e isso me ajudou muito a melhorar a minha gagueira. Não quer dizer que eu não gaguejo de vez em quando, mas me ajudou muito. E, claro, o principal, que é o que mais me atrapalha, e ao mesmo tempo eu não sabia o que era isso na época, então eu passei atropelando mesmo, que é a dislexia.
Eu sou disléxica, eu leio de cabeça para baixo, eu escrevo tudo o contrário. Isso quando eu não como as letras. Então, aí você já vê como é que era o negócio. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que eu sou uma pessoa comum como qualquer outra, com dificuldades e imperfeições como qualquer outra pessoa. Eu sou igual a você em relação a tudo, inclusive de carne e osso. Mas eu não deixei isso ser maior do que os meus sonhos. E se eu fui capaz de aprender espanhol do zero, mesmo com todas essas dificuldades, eu tenho certeza absoluta que você também é. E com o método certo, então, você vai aprender muito mais rápido. E antes que você pense que eu quero te comover contando uma história humilde ou triste, eu quero deixar muito claro para você que essa história não é triste para mim. Ela pode ser humilde, mas ela não é triste. Pelo contrário, é uma memória da qual eu me orgulho muito. São minhas origens, meu começo, minha família. Antes de eu vir morar no Rio de Janeiro, eu morei num sítio, no interior da Paraíba. Eu morava exatamente nessa casinha aqui, que fica em frente à casa da minha avó, que inclusive ainda está lá, a casa da minha avó, a minha avó, meu irmão e a casa aonde eu fui criado. Hoje, graças a muito estudo, trabalho, dedicação, ao espanhol, que me abriu muitas portas, e é claro, a parceira certa, eu tenho uma vida muito diferente do que eu tinha lá. Hoje eu moro em um bairro nobre do Rio de Janeiro com um conforto que eu jamais imaginei um dia. Mas nunca me esqueço das minhas origens e tenho muito orgulho delas. Naquela época, quando eu comecei, ninguém acreditava em mim. Era o patinho feio da família. Minha mãe me achava engraçada quando eu me via ali estudando e tentando falar aquele idioma estranho para ela. E você hoje pode até estar nessa aula porque você quer mudar a sua vida de alguma forma, mas você não sabe como. Ou talvez você ainda não tenha encontrado a oportunidade certa e está nessa aula hoje porque você acredita que pode enxergar novas possibilidades ao aprender espanhol de verdade. Ou você necessita aprender espanhol, ou também pelo segundo caso, você é apaixonado pela língua espanhola e quer aprender. Então, todos esses casos são muito bem-vindos, todos esses pontos de vista são muito bem-vindos. Então você está no lugar certo. E uma coisa eu posso te garantir, o espanhol abre portas de verdade, que abriu para a minha vida. Ele nos dá um leque de possibilidades de crescer internacionalmente e eu sou uma prova viva disso. Com o método certo, com o passo a passo para seguir o que funciona de verdade na prática, você vai sim falar espanhol muito mais rápido do que da forma tradicional.